Só uma pergunta, cadê as 30 pessoas contra a gente? Não era, Gui? 30 contra... Se colocar 30 aqui, perde, hein? Perde. Põe 50. Fala, turma. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Otávio. Meu nome é Guilherme. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast da Ecomorada, que ainda não tem nome, mas inclusive vocês puderem ajudar a gente a escolher algum nome, porque a gente não faz ideia. A gente fala de alguns nomes, né? EcoCast, MoradaCast, Ecomorada. Um nomezinho, clichê. Clichê, mas vamos com a gente aí que vocês vão trazer um nome legal aí que como fala? A gente não tem muita ideia não, a gente tem ideia pra chalé, pra cabana, agora pra nome tá difícil. O Joãozinho depois ajuda nós aí. Ô gente, vamos lá, é o seguinte, a gente teve essa ideia de gravar esse podcast aí, vai pro nosso YouTube, nosso Instagram também, pra gente tratar de alguns assuntos que o pessoal cobra a gente, o pessoal pergunta muito, e pra gente bater um papo, vamos trazer gente aqui, né, Gui? Fizemos essa cabaninha aqui. Então, isso, inclusive, né? E quem quiser vir aqui visitar a gente, estamos na Vila Olímpia, em São Paulo, por favor, será muito bem-vindo. Ô Gui, seguinte, Bora. Primeiro o pessoal passou pra mim aqui, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, que é estrutura metálica versus estrutura de madeira. Boa, vamos lá. Mas cadê É pra defender alguma coisa, não? Cortou, cara. Hã? É pra defender alguma coisa? A gente tem que vender o nosso produto, pô. Ah, tá, beleza. Mas, ô Gui, vamos lá. Vou falar umas coisas aqui e você vai mandando bala, tá? E eu vou complementando. A estrutura de madeira é a opção mais barata e acessível? Depende. Depende. Por que a gente fala que depende? Vai depender do tipo da madeira que você vai escolher, do que nós estamos falando. O nosso chalé hoje, da Ecomorada, a gente fala que as estruturas de sustentação da cabana, elas são estruturas metálicas, em aço carbono, e a gente também usa madeira, como vocês podem ver na nossa cabana, para a parte de forração. Mas quando a gente fala para a parte de estruturação, a maioria dos nossos concorrentes mesmo, eles usam estruturação em madeira, né? Só que o deles é madeira... Só que é madeira pinus ou eucalipto, né? O saligma. Só que o que acontece? Essas são madeiras de entrada, são madeiras até muitas vezes nem são tratadas. Então se você for analisar uma peça, por exemplo, uma peça de 6 metros de metálica, de um perfil 100, 150, só que ele tem uma capacidade também, uma competência técnica, uma competência de suporte de carga muito maior do que a madeira, logicamente o metal vai ser mais caro. Mas aquele negócio, o número de pórticos da madeira é muito maior, o metálico a gente refaz as reduções e sem encontrar outros fatores, né? Se a gente for parar para listar aqui, fazer um comparativo de valores, uma coisa Gui, com relação ao material propriamente dito, o que é mais barato? Aí realmente a madeira é um pouco mais barata do que o metal. Porque acho que aqui o que foi passado pra gente se a estrutura é mais barata e acessível. Exato. A estrutura sim, se a gente for comparar estrutura metálica com estrutura em madeira, sim, mas depende do que comentou. Qual madeira que vai ser usado? Vai ser usado uma madeira garapeira, igual a gente usa para estrutura? Se for, eu tenho certeza que não vai ser. Quando você vai para madeira de lei, que elas têm essa competência de carga maior, igual garapeira, igual peroba, igual morcatiaia, igual qualquer outra madeira, né? Jacarandá não se tem mais, mas daí são madeiras muito mais caras, é muito mais difícil você encontrar essas madeiras também, até por uma questão de certificado, e aí compensa muito mais o metálico. Agora, mesmo com relação a custo, quando se fala de execução, não pode nem comparar, né? Esse é um tema que a gente vai entrar. Joãozinho, traz um café para nós aí, vai. Só uma pausa aqui, que não vai ter pausa, tá, gente? Mas obrigado, Joãozinho. Vamos nessa. Gui, esse ponto que você trocou, a gente traz numa próxima discussão. Só uma pergunta, cadê as 30 pessoas contra a gente? Não era, Gui? 30 contra... Se colocar 30 aqui, perde, hein? Perde. Põe 50. Pode vir, gente. Quem quiser discutir sobre madeira, chalé, cabana... E não é que a gente é contra, viu, gente? A gente é a favor de usar madeira. Tanto que o nosso chalé acabamento, dá pra ver que é todo em madeira. O que a gente gosta muito, a gente optou nas nossas cabanas, é de fazer estrutura metálica. Tá? E vamos falar mais sobre esse assunto aí. Ô Gui, a estrutura de madeira... Essa é boa, hein? A estrutura de madeira é mais durável do que metálica? Não, é a pau. Nem a pau. Nunca. A parte de durabilidade, a gente tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar, né? Você tem a questão da durabilidade, tanto por uma resistência mecânica, aí eu falo com relação à estruturação em si, né? Porque assim, o problema da madeira,
Quando você, é até engraçado, se você vai no livro de classificação de materiais, que é o livro do Callister, por exemplo, né? Eu fiz 2 anos de engenharia de materiais, 2 anos e meio. Não serviu pra nada, né? Não serviu pra muita Porque coisa. até agora você não usa em nada aqui, né? Mas engenharia de materiais por aqui. Fala aí, dá um spoilerzinho. O que você aprendeu? Pô, muita coisa. Defeitos de metal. Muita coisa. Assim, 2 anos e meio dá pra aprender bastante coisa. E o livro do cara, não li completo, ele tem 1000 páginas, mas ele fala da classificação de madeira. A madeira, na verdade, é uma classificação natural, né? Um material orgânico. E eu até brinco com o pessoal, né? Pô, se você for analisar um telhado mesmo, um telhado em madeira, com o tempo dá para você começar a perceber que as linhas do telhado elas começam a envergar. Por quê? Porque aquela fibra, ela com o tempo, ela vai absorvendo aquela ciclicidade do tempo. Então, muitas vezes ela satura, né? Ela pega a umidade e ela vai ressecando. E as fibras elas vão se conformando com o tempo. Isso vai reduzindo a resistência mecânica dela. E a madeira também tem aquele detalhe que a gente sempre fala de intempéries, né? Sol, chuva, água, essa troca de sempre, né? Agora, uma coisa importante a falar, tá? Isso vai depender do ambiente também. Com certeza. Então, por exemplo, vamos instalar estrutura metálica. Depende muito do ambiente. Se a classe de agressividade dela for muito alta, principalmente em praia, como a gente trabalha na estrutura padrão nossa em aço carbônio, aí você coloca num ambiente agressivo de maresia, logicamente esse material metálico ele vai vir a oxidação. É por isso que a gente faz o tratamento, né? Tratamento. A gente faz a galvanização, né? Trabalha com... Só um PS, gente. A gente tem chalés tanto em áreas comuns, normais, vamos dizer assim, tanto em praias. Só que não é recomendado, né, Gui, utilizar esse tipo de aço em praia. O aço padrão, o aço padrão, o né? aço carbono. Então o que a gente faz? A gente faz um tratamento de galvanização. Tá? Então aumenta muito a durabilidade, pode ser utilizado, né? Desde que não tenha vazios entre a estrutura metálica, porque se tiver vazio a maresia entra e aí a gente tem esse processo de corrosão. Mas a galvanização nossa é uma galvanização a fogo, tá? Então é uma galvanização por imersão também. Então o que a gente faz? A gente faz todos os cortes da estrutura metálica dentro do nosso galpão, tanto que todas as estruturas elas vão conforme o projeto, então tamanho por tamanho, inclusive todas as nossas peças vão etiquetadas, né? Ela recebe um tag e aí cada peça você vai identificar no projeto. E aí essa peça ela é levada para galvanização e lá nós fazemos a imersão e depois a pós-secagem. Tem um saindo agora, inclusive, vai para Santa Catarina. Então assim, até quando você, na parte interna, ela vai receber o que não recebe, por exemplo, é a parte de pintura, né? Daí a pintura, geralmente você faz ela externa, a pintura tem vários tipos de tintas, né? Geralmente nós utilizamos tinta à base de solvente mesmo, que elas têm uma durabilidade maior. Mas no caso falando... Deixa eu só fazer um parênteses, uma curiosidade, né? A pessoa fala, mas estrutura metálica não dá para maresia. Se a gente for pensar, os cascos de navios são todos metálicos. Se fosse assim, então não tinha um navio, né? Não existia navio. Uma coisa boa, cara, falando disso aí, é o seguinte, o bom da metálica é que o processo de deteriorização dela, ele é um processo visual. Então essa identificação você enxerga, é fácil. Corrosão, você vê aquele começando ali. Exato. E assim, uma coisa que está altamente conectada com o processo e a aceleração da oxidação é com relação à espessura da parede. Boa. Então, por exemplo, quando você tem chapas muito finas, dá para você ver que a oxidação ela toma muito mais rápido, porque ele é uma troca de elétrons mesmo. Agora, quando você vai para espessuras muito mais espessas, aí você já não tem tanto. Esse processo de oxidação ele demora muito mais. Inclusive a Ecomorada tem os perfis mais resistentes do mercado. Se você for comparar inclusive com fotos mesmo, né? A gente trabalha com espessuras, eu não vou comentar para o pessoal não querer copiar o nosso projeto. Cara, isso é uma coisa que todo mundo pergunta. Qual que é a espessura? Qual que é o perfil que você quer mais o que, irmão? Mas você quer um projeto também? Olha, o que você quer? Fala pra ele. Um kit nosso aí, cara, só de metálico pesa 4 toneladas, entendeu? Então, boa. Caso vocês queiram calcular aí, pessoal, a gente pode vir com a gente que a gente ensina a fazer o cálculo estrutural na mão, tá? Não tem essa de programa. Brincadeira, Ô, Gui, isso é importante falar, as espessuras nossas a gente usa muito robustas, de 1,5 mm, que são nas partes menores, né, que não tem tanta carga, até 3,5, né? Não, 1,5 mm é só quando a peça não é submetida à carga. Ela vidro, né? Não, lá é com 2 também. 2 milímetros? O que a gente usa, hoje o 1,5 a gente não usa mais, a gente aboliu o 1,5. Corrimão não tem o 1,5? Antes a gente usava, agora a gente usa tudo de 2 para cima, só que essas peças são para corrimão.
Então agora quando você vai para peças superiores, a gente tem peças de 3,75. Lógico, vai depender de projeto para projeto. Tem projeto customizado mesmo que a gente usa de 4,25, né? A gente está falando de um perfil aí de 100, 200, entendeu? Mas é um vão muito grande, né? Ele tem um suporte de carga grande, então assim, aí são projetos customizados. Né? Boa. Tem mais alguma coisa para falar sobre isso que a gente falou sobre Qual mais que era o durável? tema mesmo? Caraca, você falou muito e não falou nada do tema. Qual que era o tema? Não, tô brincando. A estrutura de madeira é mais durável que a metálica. Então, aí o outro ponto, por que não é durável, né? É por isso que você falou, né? Que a gente estava comentando, por conta de pegar a umidade, o metal, ele... E assim, Tata, o que é o negócio? Você consegue garantir de fábrica muito melhor vamos dizer, a qualidade do metal frente à madeira. A madeira você não controla, ela é natural. Então você pode, no caso do pinus, você tem um nó. Aquele nó é um galho. Né? O nó do pinus é um galho que ia sair dali. É um braço do galho. E aquilo lá é um defeito. Tanto que ela retorce. Né? Tanto que você vai pegar uma tábua de pinus, por exemplo, ela retorce inteira por conta do galho, por conta daquele nó. Agora no metal semelhante não. ao eucalipto também, né? Que tem esse no também, metal, né? por exemplo, você tem defeitos do metal também, por ser uma estrutura cristalina, só que assim, a minimização dos defeitos são grandes, entendeu? É muito difícil você ter um defeito no metal. Então a durabilidade do metal frente lógico, salvo essa questão da classe de agressividade, né, é muito superior. Beleza? Boa. Está respondido aí, né? Você ficou 15 minutos respondendo, mas respondeu. Tá bom, fez uma explicação sobre maresia, falou bastante escreva um coisa. livro para você. Boa. A outra aqui é o seguinte: a estrutura de madeira exige menos manutenção? Ah, não, né? Com certeza não. E aí, de novo, a gente bate assim... Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas vamos falar no ambiente comum, tá? No ambiente... a gente tá fazendo um chalé no campo, tal. O metal, o que você tem que fazer com o tempo é a repintura dele e fazer essa observação visual mesmo se está tendo alguma deterioração. Só que ele não vai, por exemplo, o nosso chalé, ele é calculado. Quando se faz o cálculo, na verdade, da estrutura metálica, existe uma verificação que nós fazemos, que é a verificação da flecha. O que é isso? Vamos supor que uma viga ela é submetida a uma carga distribuída e aquilo lá ela gera uma flecha de momento fletor, certo? Essa flecha ela tem que ser menor de que R sobre 200. Então eu tenho aquela distância, a gente divide... Aula de cálculo estrutural, gente. Se vocês não assistiram, se você é engenheiro, você não sabe isso, volta aí, porque, cara, a gente manja, viu, gente? Aqui é profissional. Aqui é na veia. E aí você divide e você tem essa flecha mínima. No caso da madeira, o que acontece? É o que eu falo pra você. Com o tempo, ela vai conformando. E o metal já não tem isso. Você vê no telhado, assim, você já vê que aquela viga ela começa a dar Ela vai. Isso é natural dela, entendeu? E isso dá manutenção. Vou dar um exemplo prático. Você vai fazer um deck. Cara, 5 anos, indifere do tipo da madeira. Você vai usar peroba. Cara, é bem provável que você vai ter que refazer a estruturação do teu deck, de cabos, linhas e tudo mais, entendeu? Boa. No metálico você não tem esse problema, cara. O metálico é meio que pra vida. Eu te falo uma coisa. Eu trabalhei na Vale, né? Estagiário, viu, gente? Ele acha que trabalhei na Vale e você fala, pô, diretor. Não, foi estagiário lá na época. Calça cagada. E lá a gente tinha a planta, por exemplo, lá de Itabira, cara, de Cauê, era de 1942, pra você ter ideia. E lá você tinha vários setores que até hoje, e assim, são cargas muito grandes. A gente está falando de uma britagem, de um peneiramento, de uma moagem, pô, desde aquela época, então até hoje intacto, né? Se você fizesse de madeira, com certeza, 10 anos depois ela tinha ruído já. Eu acho que um ponto interessante a gente falar nessa comparação de estrutura metálica e madeira, né? Esse comparativo, quando a gente pega os dois itens como estrutura, né? Porque a gente não está falando de forro, a gente não está falando de parte de acabamento, a gente está falando da parte estrutural, que é o que trava, o que segura o negócio. Eu acho que o que é legal a gente falar, como o mercado e a Ecomorada trabalha com kits, né? A gente manda o material, dá todo o suporte para o cliente. Com kit, não é kits não, tá? Kits. Kits. Você não sabe, tá precisando passar um... O que acontece? O metálico, você pode errar. A madeira, você não pode errar. A madeira, a partir do momento que você... tem uma viga de 6 metros. A partir do momento que você cortou ela, ou você põe lá um enxerto. Um enxerto de até metálico, né? Pra você fazer o travamento e pino e tal. Agora o metálico não. O metálico, você deu algum problema, você vem com a solda, pega um pedaço e tal. E a gente manda peças a mais
porque tem casos que pode acontecer de sumir, pode acontecer de faltar e tal, a gente manda a peça mais exclusiva para isso, né? E o enxerto, você faz o enxerto, você faz essa extensão do metálico também, caso você faça um corte. Só que ali você consegue mitigar, né? Você consegue, por exemplo, vir fazer a emenda via solda, vem com o disco flap, por exemplo, faz o arremate, né? Você tira aquele cordão de solda dele e você faz a pintura, a pessoa nem percebe que você fez a emenda. No caso da madeira não tem como você fazer isso, né? Por mais que você venha com uma massinha de madeira lá, esse encaixe ele vai ser... Não, inventa massinha não, que não fica fica uma merda. Uma merda, desculpa o palavreado, mas fica, você vem com massinha, gente, eles esquecem madeira, não aceita isso. Bora. Tá? É mais fácil garantir a qualidade da madeira do que do metal. Acho que a gente falou bem sobre isso, né? Sobre qualidade de estrutura. É mais fácil garantir do metal, né? Com certeza. Com certeza é mais fácil garantir do metal por conta disso. Durabilidade, né? Por conta da fábrica, de mandar esses materiais mesmo com uma qualidade. Sim, são poucas siderúrgicas que tem no Brasil, né? E assim, o controle de qualidade dessas empresas são muito grandes. Alto. O da madeira não tem como, entendeu? A madeira é muito difícil. Tanto que você vai pegar um lote de madeira, cada lote tem um jeito. E sem contar com o seguinte, né? Quando você vai para madeira também, vai muito do tempo de corte da madeira. Então, vou dar um exemplo, tá? Tem muita gente que pergunta para mim, fala, Gui, eu viajei para a Alemanha, para o Canadá, e lá eu vi uma madeira de pinheiro, que seria o pinus nosso aqui, só que, porra, estrutural. Cara, é diferente. Por que é diferente? Lá é um clima muito mais frio. E o pinheiro, vamos dizer, a gradação dele, né, a maturação do sene, da madeira, demora muito mais lá do que aqui. Então o pinus, que no Brasil, por ser um clima tropical, ele cresce muito rápido, ele é acelerado, o que acontece? Quando você corta a madeira de pinus mesmo, você pode ver que parece uma cana. Sim. Né? Cana de açúcar. Ele tá todo fibroso, o que lá fora você não tem. É uma madeira mais plana. É igual a araucária. Se você pegar uma araucária no Brasil, se você cortar, que não pode cortar, né? Eu ia falar isso, velho. Não pode. Toma cuidado, hein? A araucária demora 100 anos para crescer. E assim, esse tempo, por isso que madeira de lei é de lei. Porque ela demora 18, 20, 25 anos. Boa. Então o cerne da madeira fica mais duro. E aí o que acontece? Aí voltando, então a madeira, dependendo do tempo do corte, de quando que você fez esse corte, né? De como foi estocado, de como que foi feita a secagem. Cara, isso tudo impacta na qualidade da madeira. Né? O do metal você já não tem esse problema. Ô Joãozinho, tem mais alguma dúvida que o pessoal fala pra gente madeira, metálico, pra gente falar aqui, cara? Essa diferença? Não, vale ressaltar que, como a gente já falou no início, né, Gui? A gente usa muita madeira, né? Olha, toda a nossa cabana é madeira, mas a gente não usa na parte estrutural. E até tem gente que fala assim, mas usar... Um ponto interessante de falar, até pra gente falar em outro vídeo, Gui, é sobre usar a telha metálica, né, como parte de acabamento. Gente, fica horrível, na minha opinião. Madeira é luxo, madeira é nobre, né? Madeira é lindo. Agora, não como parte de acabamento, usar o metálico, né, da telha, que você fala o sanduíche completo, né? A gente não gosta. O sanduíche não gosta completo, e quem quiser não... Ele não funciona. Pra estética ele fica feio demais, que ele fica aquele negócio parecendo um vinil dentro do negócio. Sem contar que você vai ter que passar todos os conduítes, a parte elétrica, vai ter que ser tudo aparente. Tudo aparente, é verdade. Você não consegue embutir ela lá dentro. Aqui não, aí você faz... Isso aqui, por exemplo, é um cedinho mesclado, né, que a gente colocou. Hoje só trabalhamos agora a partir do mês passado, né? A partir do mês passado só madeira nobre. O chefe manda. E aí, cara, tudo embutido. Não muda nada, né, Tata? Boa. E aí isso fica legal, cara. Fica bacana. É por isso que a gente... Fala, Joãozinho, o que você quer? A diferença das duas madeiras, do forro e do assoalho. Isso aí a gente entra... Acho que a ideia nossa nesse agora era falar a diferença dos dois, da madeira e do metálico. Acho que a gente pode deixar para um próximo ponto. Tem mais alguma outra pergunta aí? Cara, não tem, Gui. A galera aqui, o povo tá bem ensinado, viu, cara? Porque eu perguntei, falei, gente, tem alguma dúvida? Ninguém tinha, cara. Pô, tá difícil, hein? Galera, então tá... Pra vocês que estão aí, que querem alguma dúvida, manda pra gente, copia aí, marca a gente se tiver dúvida. E outra coisa, e dá um nome, né? Tem que dar um nome, né? Ajuda a gente aí. Não tem nome. Não, e caso vocês queiram uma outra dúvida, mesmo que seja do metal, da madeira, ou inclusive do nosso kit, né, Tato? Que a gente possa vir vamos fazer mais uma aula aí, Gui? Falar mais alguma coisa? Vamos sim. Acho que é por essa aula que acho que tá legal. Tá bom, né? Você falou pra cacete, 40 minutos falando. Vem comigo aí. Fala. Boa. Valeu, gente, até a próxima, tamo junto. Um abraço.